Ah, bem-vindo à terceira aula da gente. A gente teve uma aula às 10 horas até às 10h50, tivemos um intervalo de 10 minutos, depois tivemos aula de 11 horas, de, de 9 horas até 9h50, tivemos um intervalo de 10 minutos, aí depois de 10 horas até 10h30, e depois a gente discutiu o andamento do curso. Estamos no início do curso, tá? Então, a gente está na parte bem básica, mas agora a gente vai começar a ficar mais interessante, porque a gente vai falar de fração. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, as operações com fração. Então, que danada é fração? A gente já falou na aula passada, mas vamos ver de novo. Primeiro que a gente está dentro do conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais não tinha o zero antigamente, só tinha as coisas que você podia contar discretamente. Uma ovelha, duas ovelhas. Você não tinha uma ovelha e meia, a não ser que você fosse para o abatedouro, né? Mas melancia, outras coisas, você pode contar pela metade. Então, são os inteiros, que a gente chama de inteiros não negativos, tá? E inclui o zero, que foi incluído depois, porque o número zero é um número complicado, o conjunto zero ou conjunto vazio é um conjunto complicado. Por exemplo, a gente provar que zero elevado a zero é igual a 1 é complicado. A gente provar que zero fatorial é igual a 1 é complicado, tá? A gente vai fazer isso tudinho no curso, se Deus quiser. A gente vai ter um curso completo, a gente vai chegar nisso aqui, provar isso, fazer essa prova. Não fazendo daquela forma que a quantidade de, por exemplo, 3 elevado a quarta em cima, 3 elevado a quarta embaixo, você subtrai os expoentes, então todo número elevado a zero é igual a 1. Só que não pode ter zero sobre zero, né? Zero elevado a 4 em cima, zero elevado a 4 embaixo, aí eu vou ficar com zero elevado a zero é igual a 1. Isso não existe, tá? Pelo amor de Deus. Isso não existe porque não existe zero como zero sobre zero, que a gente já falou na aula passada, tá? A gente viu que se você pegar zero sobre zero, eu faço até uma brincadeira com vocês aqui, é interessante, para ficar uma parte mais lúdica. Eu digo que se A é igual a B, 7A é igual a 7B, 3A é igual a 3B, 7A menos 3A é igual a 7B menos 3B. Ora, esse 3B tá, 7B tá somando aqui, eu posso passar para cá subtraindo, menos 7B, e esse 3A está subtraindo, eu posso passar para lá somando, e agora eu posso sempre botar em evidência o 7, A menos B, posso botar em evidência o 3, A menos B, posso colocar o A menos B, passo para lá dividindo, então A menos B, e como A menos B é igual a menos B, eu simplifico, fica 7 igual a 3, como queremos provar, né? Então, onde é que está o grande erro aqui? Toda operação matemática, na hora que você vai fazer uma fração, nunca o denominador pode ser zero. Se A é igual a B, significa que A menos B é igual a zero. Eu não provei que 7 é igual a 3. Eu provei que 7 vezes zero, porque isso aqui é zero, é igual a 3 vezes zero. Isso aqui é zero. Jamais posso passar para lá dividido. Por isso que você toda vez que vai simplificar o denominador, você dizendo sendo A diferente de B, aí simplifica e tal. Mas caso contrário, você não pode simplificar, senão você encontra absurdos como esse. Tá? Muito bem. Agora, então, se você for colocar uma reta, tem muita gente que representa os naturais como, desculpa, gente, como uma reta. Isso é uma loucura, porque uma reta é uma sucessão infinita de pontos. Ora, os conjuntos naturais não são um conjunto infinito de pontos. Não começa do zero, um está aqui, dois. Isso aqui eu não posso representar os números naturais assim, tá? Porque os números naturais são discretos, ou seja, são apenas. Só tem o zero, não tem 0,5. Então, não tem o 1,5, não tem o número de Euler que está por aqui, não tem pi que está por aqui. Tá?
2, 3 são números discretos. Então, agora vamos ver fração, operação com fração. Tá? Vamos supor, toda vez que eu falar a palavra de, eu falei na aula passada que sempre você pergunta a você mesmo o que é tá. Sempre você deve fazer essa pergunta para você, você nunca consegue errar se você sempre perguntar o que é um cara elevado a outro, o que é uma multiplicação, etc. Tá? E toda vez que eu falar de alguma coisa, eu estou querendo falar em matematiquês, aqui em português, aqui é matematiquês, é multiplicação. Então, se eu falo 1/2 de 3, eu estou querendo falar metade de 3. Eu posso pensar simplesmente em 3 sobre 2, que isso daqui é a metade de 3. Eu posso pensar assim. Mas eu posso pensar de outra forma. A gente falou na aula passada que a adição é a soma de dois conjuntos disjuntos, ou seja, do número de elementos de dois conjuntos disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São aqueles que não têm elementos em comum. Então, quando eles não têm elementos em comum, quando você junta tudo, quando você faz a união, vai ser a soma de todos os elementos dele. Então, tanto faz você somar 2 mais 7, ou você somar 7 mais 2, é exatamente a mesma coisa. Então, existe a comutatividade. Isso é muito importante, tá? A gente saber se a operação existe a comutatividade ou não, dá o mesmo resultado. Agora, se eu colocar 3 vezes 7, será que 3 vezes 7 não, vou botar 3 vezes 5. Será que é a mesma coisa de 5 vezes 3 e por quê? Tá? Existe a comutatividade na multiplicação. B, o que é 3 vezes 5? É 5 mais 5 mais 5. O que é 5 vezes 3? Que a gente viu na soma. É 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Dessa forma, a gente não pode provar assim, pelo menos visualmente, a gente não pode provar. Mas tem uma maneira que a gente pode provar visualmente. Se a gente pegar agora vamos pegar ou chocolate ou pizza, tá? Tudo de fração, ou vai ser chocolate ou pizza. Se você pega um chocolate e divide em 3 pedaços assim, e divide 1, 2, 3 e 5 pedaços aqui, assim, então 3 e 5, você vai ter 5 tabletes de chocolate. Você vai ter 3 vezes 5, porque vai ser 5 mais 5 mais 5, vai ser isso aqui, ou vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. É isso aqui. Tá? Então, esse chocolate pode estar deitado ou pode estar em pé, e ele vai dar a mesma coisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aqui eu vou ter 5 vezes 3. Eu tenho o 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é esse cara aqui. Ou eu tenho 5 mais 5 mais 5 e acabou. Esse cara aqui. Ou seja, é o mesmo pedaço de chocolate, só que aqui está deitado e aqui está em pé, então significa que a multiplicação existe como comutatividade. Ora, se existe comutatividade, veja como é que fica bonito isso aqui. A gente pode pegar, eu não sei o que é 1/2 de 3, mas eu sei que a multiplicação existe a comutatividade. Então, eu sei que 1/2 de 3 é 3 vezes 1/2. E eu sei pela soma, pela definição da própria multiplicação, que 3 vezes 1/2 é 1/2 mais 1/2 mais 1/2. Ó, se eu tenho uma metade mais uma metade, eu tenho 2 metades. Se eu tenho mais uma metade, eu tenho 3 metades. Você não soma denominador, né? Esquece esse negócio de denominador que complica tanta gente. Tantos alunos, isso inclusive do terceiro ano, tá? Querem somar em cima e embaixo, tá? Então, você tem 1/2 mais 1/2 mais 1/2, você permanece com 1/2 lá embaixo. Você está somando meios, você vai ter 3 meios. Então, isso daqui é outra maneira de você pensar. Então, aqui você pensou que 1/2 de 3 é 3 sobre 2, 3 dividido por 2, mais 1/2 de 3 dividido 1/2 de 3 é 3 vezes 1/2,
Ou seja, então a gente provou uma coisa. Veja o que a gente provou. Se eu tiver 3 vezes 5 meios, é uma fração imprópria, porque de meio pedaço eu só tenho meia pizza. Eu peguei 5 pedaços, então eu peguei um pedaço, 2 pedaços, eu peguei mais outro meio pedaço, mais outro meio pedaço, mais outro meio pedaço. Então eu peguei 2 pizzas e meia. Realmente, 5 sobre 2 dá 2,5, 2 pizzas e meia. Tá? Ou seja, isso daqui, se eu for escrever 5 sobre 2 da maneira mista, vai ser 2 pizzas mais um meio de uma pizza. É uma maneira de eu escrever. Isso aqui não é multiplicação, não, tá? Significa 2 inteiros mais um meio. 2 inteiros, o que é que é? Em relação a meios, 2 inteiros é 4 sobre 2. Porque se eu divido por 2 e pego 4 pedaços, eu peguei 2 pizzas. E agora somei mais um meio, então eu tenho 5 meios, tá certo? Ora, mas 3 vezes 5 meios, a gente sabe que a multiplicação é uma soma. Então, aqui é 5 meios, mais 5 meios, mais 5 meios. O que vai dar 15 meios. Ou seja, a gente já pode ver o seguinte, que eu multiplico apenas aqui em cima, porque eu só vou somar aqui em cima, tá? Então, você multiplicar uma fração, você pega. Aqui é a mesma coisa de eu dizer que é 3 dividido por 1, né? Vezes 5 sobre 2. Eu multiplico apenas o número, eu multiplico o numerador, mas não é porque eu quero, porque é regrinha, porque é nada, não. É porque eu vou somar apenas o numerador. E quantas vezes eu vou somar o numerador? 3 vezes, quantas vezes eu indicar aqui, tá? Beleza? Agora, e se eu tiver a divisão, tá? Se eu tiver a divisão, tá? Vamos ver. Toda vez eu explico de uma maneira diferente, tá? Então, vamos ver se vocês têm sorte, porque às vezes eu explico de uma maneira bem legal, às vezes eu não explico de uma maneira muito legal, não. Então, assim, ó, 3 dividido por 2. Ora, 3 dividido por 2, você pode escrever como 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2, você já viu que você pode escrever como 3 vezes o meio. Então, significa que dividir um número é a mesma coisa de multiplicar pelo seu inverso. O que é que danado é inverso? Inverso é o número que você multiplica para dar o neutro da multiplicação. Qual o neutro da multiplicação? É o inverso do número. Então, o inverso de 2 é 1 meio, porque 1 meio vezes 2 dá 1. E realmente, 2 vezes 1 meio significa 1 meio mais 1 meio, que é igual a 2 meios, que é igual ao inteiro. Então, significa que 1 meio é o inverso de 2. Então, você dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso de 2. Veja que legal. É muito legal, né? É muito legal isso aí. Agora, e se você for dividir, agora vê só, agora eu vou lascar vocês. E se você for dividir por 1 meio? Ora, pelo que você viu aqui, não é a mesma coisa de eu multiplicar pelo inverso do cara que está aqui? Se o inverso de 2 é 1 meio, o inverso de 1 meio é 2, né? Então, dividir por 1 meio é a mesma coisa de multiplicar por 2, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira diferente. É o seguinte, quando você está dividindo, você está diminuindo o cara, né? Por exemplo, 8 dividido por 8 dá quanto? Dá 1, né? Vou diminuir o denominador, tá? Vou diminuir o denominador. Então, se eu dividir 8 dividido por 4, dividir por 2. Dividir por 2 o denominador. O que é que aconteceu com a fração como um todo? Dobrou. Eu vou dividir por 2 de novo o denominador. O que é que aconteceu com a fração? Dobrou. De 1 foi para 2, de 2 foi para 4. Vou dividir por 2 de novo o denominador. O que é que aconteceu com a fração? Dobrou. Ó. De 1 foi para 2, de 2 foi para 4, de 4 foi para 8. Agora eu vou dividir por 2 o denominador. O denominador, tá? O traço da fração principal é esse. Porque, veja, você tem que saber qual é o traço da fração principal. Por exemplo, 3 sobre 5 sobre 4 não tem resposta. Se você não souber qual é o traço da fração principal. Porque se o traço da fração principal for
3 quintos dividido por 4, significa que o cara está dividido por 5 e dividido por 4. Então, aqui dá 3 sobre 20. Mas se aqui for 3 dividido por 5 quartos, significa que o 3 está sendo dividido por 5. Tudo bem. 3 está sendo dividido por 5. Mas o 4 está dividindo quem está dividindo o 3. Então, o 4 não está dividindo, o 4 está multiplicando. Aqui, ó, dá 12 sobre 5. Então, se você não souber qual é o traço da fração principal, você não tem resposta. Uma dá 3 vinteavos e a outra dá 12 sobre 5, tá? Então, você voltando para cá, aqui nós temos que o traço da fração principal é esse. Então, eu estou dividindo 8 por 1 meio. Ora, 8 por 1 meio, sempre a fração é uma comparação entre o numerador e o denominador. Quantas vezes 8 é maior do que 8? Uma vez só. Quantas vezes 8 é maior do que 4? 2 vezes. Quantas vezes 8 é maior do que 2? 4 vezes. Quantas vezes 8 é maior do que 1? 8 vezes. Quantas vezes 8 é maior do que meio? 16 vezes. O 8 tem 16 meios. Se eu tenho um 8 aqui, eu podia ter botado um número menor, né? Para não ter que desenhar um 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 dividido por 1 meio, eu quero saber quantos meios um 8 tem, ele vai ter 16 meios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Então, o cara que está dividindo o divisor, esse cara é o divisor da fração. O cara é o denominador da fração, é o 1. E esse cara é o denominador do denominador. O cara que está dividindo, está diminuindo, vamos dizer assim, o denominador, na realidade ele está aumentando a fração como um todo, tá? Ele não está dividindo, ele está multiplicando. Na hora que você divide, quem está dividindo você, eu quero saber quantas vezes 8 é maior do que 1, é 8 vezes. Quantas vezes 8 é maior do que 1 meio, é 16 vezes. Esse 2 aqui está multiplicando, não está dividindo. Esse 1 aqui está dividindo, ele é o divisor. Mas aqui é o divisor do divisor. Então, o divisor do divisor, na realidade, é um multiplicador. Então, o que é que está acontecendo aqui? Esse 2 é um divisor do divisor. Eu estou dividindo por 1 meio. Então, se eu estou dividindo por 1, mas eu estou multiplicando por 2. Ou seja, esse cara aqui é a mesma coisa de 3 vezes 2, que é 3 vezes 2, né? Lógico. É 3 vezes 2. Ou seja, a divisão é o inverso da multiplicação. Mas se você pegar o inverso do inverso, você fica com a mesma coisa. Ou seja, você inverteu aqui, ó. De dividido, você passou para multiplicando. E você inverteu aqui. De 1 meio, você passou para 2. Então, o inverso do inverso é o próprio cara. Por exemplo, vamos supor que a gente já tivesse dado o número dos reais. Então, aqui, ó, você tem 0, você tem... desculpa, não. Desculpa. Vou botar aqui, ó. Você tem 0 aqui, você tem 1, você tem 2, você tem 3, você tem 4, você tem 5, você tem 6, e etc. Tá? Até infinito. Veja que coisa curiosa. Todos os inversos, o inverso de 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, 1 é o inverso do próprio 1, por quê? Porque é um número que multiplicado por ele mesmo não. É o número que multiplicado por ele dá 1. Então, 1 multiplicado por quanto dá 1? 1, né? Então, 1 é o inverso de 1. Agora, o inverso de 2 é 1 meio. Então, cai aqui, ó. O inverso de 3 é 1 terço, ó. Cai aqui, ó. O inverso de 4 é 1 quarto, ó. Cai aqui, ó. O inverso de 5 é 1 quinto, cai aqui, ó. O inverso de 6 é 1 sexto, cai aqui, ó. Vê, você tem todos os inversos até infinito compreendido no espaço de 0 até 1. É engraçado, né? Ou seja, aí eu provo que essa linha aqui contém infinitos pontos, que até infinito não é um número, tá? Mas até um Google, o que é? O Google do Google mesmo, é 10 elevado a 6, né? Isso é um Google, né? Na verdade é Google. Foi uma criança que falou isso e pegou, sabe? É Google. Aí depois transformou-se na palavra Google, porque às vezes a gente quer um número muito grande, mas não quer infinito, porque não é um número.
E 10 elevado a 100 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 100 vezes. Então, é com 100 zeros. É um número bastante grande, né? E a ideia do Google é justamente dizer que ele é muito grande, tal, complexo que todo homem tem. Aí, eu não deixei escapar essa piada, não. Desculpem as mulheres, tá? Então, vamos para frente e vamos aqui ver a gente já viu, então, que multiplicar, tá? Então, se eu tenho 3 vezes 5 meios, eu já vi que eu multiplico só em cima, né? Porque é 5 meio mais 5 meio mais 5 meio, a gente já provou isso. Então, a gente já provou, acabou. Se quiser rever o vídeo, né? Ou então me interrompe, por favor, tá? Me interrompe aqui, tá? Me interrompe, tá? Essa aula agora você pode me interromper. Não tem nada, tem 14 pessoas somente. 14 não, menos 2, né? Porque eu sou 2 pessoas. Não sei se você sabe, né? Na verdade, eu tenho 160 quilos, então eu realmente sou 2. Agora, vê, eu falei também que 3 dividido por 1 meio é a mesma coisa de multiplicado pelo inverso. Tá? Então, se eu tenho 3 vezes 5 meios, tá? Eu tenho o 3 está multiplicando 5 e está sendo dividido por 2. Tudo bem, cheguei aqui. Mas se eu tiver 3 dividido por 5 meios, o 3 está sendo dividido por 5. Aqui é o traço da fração principal. Então, o 3 está sendo dividido por 5. Mas o 2 está dividindo quem está dividindo o 3. Então, meu amigo, ele está diminuindo o denominador. Na hora que ele está diminuindo o denominador, ele está aumentando a fração como um todo. Em quantas vezes? 2 vezes, tá? Esse 2 não está dividindo, esse 2 está multiplicando, tá? Esse 2 está multiplicando, tá? Então, você pode simplesmente dizer que é 3 vezes 2 sobre 5, tá? Ah, pega a primeira, multiplica pelo resto, a segunda, tá bom. Se você quiser decorar a regrinha, decora. E aqui você sabe que é 2 quintos mais 2 quintos, mais 2 quintos, que vai dar 6 quintos, tá? Aí, se fosse uma fração vezes outra fração. Aí, meu amigo, é uma decorrência natural. Você tem uma fração vezes outra fração, tá? Ora, a gente sabe que a multiplicação, ela, ela é comutativa, né? Mas a gente também sabe que 3 meios eu posso escrever como 3 vezes 1 meio. E a fração continua sendo comutativa, né? Então, eu posso escrever que 3 meios é 3 vezes 1 meio. E 5 sétimos eu posso dizer que é 5 vezes 1 sétimo, né? E aqui eu posso brincar do jeito que eu quiser, tá? Eu posso brincar do jeito que eu quiser. Eu posso brincar aqui, tá? Eu posso brincar do jeito que eu quiser aqui. 5 vezes 1 sétimo é 1 sétimo mais 1 sétimo mais 1 sétimo. Eu posso multiplicar esse 3 vezes 5, porque não é comutativa. Eu posso dizer que é 3 vezes 5 vezes 1 meio vezes 1 sétimo. Tá certo? Ora, 3 vezes 5 é 15, né? E aqui, vezes. Aqui, 1 meio vezes 1 sétimo, eu posso dizer que é 1 sétimo vezes 1 meio, concorda? Posso dizer isso tranquilamente. Ora, 1 sétimo vezes 1 meio significa que é 1 sétimo dividido por 2, né? Então, você tem aqui 15 vezes 1 sétimo. Cuidado agora se agora alguém se perdeu. Dividido por 2, né? Posso muito bem dizer isso. Esse cara, esse 1zinho daqui, está sendo dividido por 7 e o resultado está sendo dividido por 2. Então, ele está sendo dividido por 7 e depois está sendo dividido por 2. Você pegou uma pizza, não, chocolate. Você pegou um chocolate, dividiu em 7 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços, e desses 7 pedaços você dividiu por 2. Então, dividiu por 2. Então, você ficou com 14 pedaços.
Então, esse cara está no denominador, esse cara também está no denominador, tá? Ó, se ambos estão no denominador, o que a gente faz? Ó, a gente multiplica os denominadores, tá? Então, numa fração, 3 meios vezes 5 sétimos, a gente multiplica os numeradores primeiro. Por quê? Porque é uma soma, tá? É uma soma. E a gente multiplica os denominadores porque o cara está sendo, isso tudo está sendo dividido por 2 e está sendo dividido por 7. Então, ele está sendo dividido por 2 vezes 7. Ele está sendo dividido por 14, tá? Então, aqui você ficou 3 vezes... Aí, me ajuda que eu posso errar aqui. 3 vezes 5, 15. E aqui ficou sobre 14, tá? Por isso que você multiplica em cima e embaixo. E se você tivesse dividido a fração, fosse dividido por 5 sétimos, aí vê, esse 5 realmente está dividindo, e esse 7 está dividindo quem está dividindo você, então ele está multiplicando. Se esse cara está multiplicando você, então você tem 3 meios vezes 7 quintos. Isso que pega a primeira, multiplica a primeira, a segunda, aquela conversa toda. E vocês estão carecas de saber, tá? Só um instantinho, vou dar um gole d'água. Isso aqui não é vodka, isso é água. Bem, gente, beleza, gente? Beleza? Então, essa é uma das operações com fração. Agora, vê. E se a gente tiver um terço e quiser somar com um meio? A gente não consegue. Por que não consegue? Porque um terço é um pedaço que não tem o mesmo tamanho de um meio. Você não consegue somar um meio com um terço. Você não sabe quanto é. Tá? Não tem como. Mas tem uma maneira de saber. Se você tiver essa pizza e dividir em partes iguais, aqui, ó. Você dividiu em 6 pedaços, então você pegou 2 pedaços. Então você pegou 2 pedaços em 6. E essa daqui, você dividiu em 6 pedaços também, porque o tamanho do pedaço tem que ser igual, e pegou 3 pedaços em 6. Agora você pode somar, porque você pegou 2 pedaços em 6, aqui você pegou 3 pedaços em 6, você não soma embaixo, né? Não soma embaixo. Embaixo é só a quantidade de pedaços de pizza que você dividiu. Aqui você pegou 2 pedaços, aqui você pegou 3 pedaços, então no total você pegou 5 pedaços. Então veja o seguinte, o que eu fiz? Nessa fração aqui, eu peguei uma fração que é uma fração equivalente. Mas eu quero que o denominador seja igual, então eu tenho que multiplicar por números diferentes. Como esses dois números são primos entre si, eles além de serem primos, porque 3 é primo e 2 é primo, eles ainda por cima são primos entre si, ou seja, o máximo divisor comum entre 3 e 2, quando os caras são primos entre si, é 1. Por exemplo, 6. 6 é 2 vezes 3. E vamos pegar 2 vezes 3, e 25, tá? E 25, qual é o máximo divisor comum entre 6 e 25? Ora, 6 é 2 vezes 3. 25 é 5 ao quadrado. Eles não têm comum. Então, o máximo divisor comum que divide tanto 6 quanto 25 é 1. Pode pegar todos os divisores de 6, que é 1, 2, 3 e 6. Pode pegar todos os divisores de 25, que é 1, 5. Posso estar errando aqui alguma coisa? Acho que não. Ok, eles não têm nada, não tem nenhum divisor comum. Então, o único divisor comum dele é 1. Então, toda vez que o divisor comum, o máximo divisor comum do cara for 1, eles são primos entre si. Aqui eu tenho 2 primos entre si. Então, o que é que eu faço? Essa fração aqui eu multiplico em cima e embaixo, porque aí eu não mudo o valor da fração. Porque, veja, se eu pego... Aqui eu estava pegando 1/3 da pizza. Se eu pego, multiplico embaixo, ou seja, em vez de dividir a pizza por 3, eu divido por 6, mas eu pego 2 pedaços, eu dobro embaixo e dobro em cima, eu pego a mesma quantidade. São frações que a gente chama equivalentes. 1/3 é igual a 2/6, porque é a mesma quantidade. Da mesma forma que 1/2
metade de uma pizza, se eu pegar e dividir a pizza em 6 pedaços e pegar 3, eu peguei metade da pizza. Então, 3/6 é igual ao meio. É igual. Se é igual, não é diferente, é a mesma coisa. Então, essa fração aqui eu multiplico por 2 e essa fração aqui eu multiplico por 3. Eu pego esse denominador aqui, multiplico por aqui, pego esse denominador aqui e multiplico aqui. Tanto em cima quanto embaixo, né? Então, essa daqui vai ficar 2/6. Multipliquei 1 vezes 2. E essa daqui vai ficar... Aqui é um mais, tá, gente? Desculpa. E aqui vai ficar o quê? 3/6, tá? E agora você pode somar. Você pode somar porque o tamanho da pizza são iguais. Então, você pegou 2 pedaços em 6, pegou 3 pedaços em 6, você pegou 5 pedaços em 6. Daí você tem que sempre tirar o mínimo muito comum. Se lembra do nosso 300 e nosso 210? Né? Nosso 210, né? Que 300 era 2 a segunda vezes 3 vezes 5 a segunda, enquanto que 210 era 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, isso daqui dá 210, representado em fatores primos, e aqui é 300, representados em fatores primos. Tá? Então, eles têm os fatores primos comuns, são o 2, o 3 e o 5. O de menor expoente, tá? Então, 2 vezes 3 é 6 vezes 5, 30. Então, o máximo divisor comum entre 300 e 210 é 30. Muito bem, se eu dividir 300 por 30 dá 10, e se eu dividir 210 por 30 dá 7. Tudo bem. Mas eu não quero o máximo divisor comum. Eu quero um múltiplo, porque ver, essa fração tem que ter o mesmo denominador dessa. Tem que ter o mesmo denominador dessa. Ora, eu posso multiplicar simplesmente deixa eu ver. Se eu multiplicar essa daqui por 10, tá? E essa daqui por 7, vamos botar qualquer número aqui em cima. 5 não, 5 porque 5 é um divisor, não vou botar. Deixa eu botar qualquer número, tem que botar um número primo. Deixa eu botar um número que não esteja aí. Botar um 11 e aqui um 13, tá? Só para... Pessoal, se eu pegar e disser que o denominador comum é 2100, 2100 é 300 vezes 7, né? 2100 é 300 vezes... Eu estou botando aqui o mínimo muito comum. Deixa eu botar outra coisa. Deixa eu botar 4.200. Se eu botar 4.200, tá? É um múltiplo de 300. Você pega só a centena, tá? Só a centena. 3 vezes quanto dá 42 centenas, eu sei lá. 30 mais 12 dá 10 e 12 é 3 vezes 4, né? É 14, né? Então, 3 vezes 14 dá 42, tá vendo? 3 centenas vezes 12 vai dar 42 centenas, tá? Então, significa que 4.200 é um múltiplo de 300, beleza. E eu quero que esse cara também... Multipliquei por quanto? Multipliquei por 14, né? Multipliquei por 14. Essa fração aqui eu multipliquei por 14. Essa fração daqui eu tenho que multiplicar por quanto? Eu quero que seja 2.100. 2.100 não, eu quero que seja 4.200. Eu vou multiplicar por 20, né? Se eu multiplicar por 20, vou ter o quanto? Ora, eu tenho 21 dezenas vezes 20 dezenas, eu vou ter 420 dezenas. Realmente, 420 dezenas, tá? 420 dezenas é o que eu tenho. Tá? Então, beleza. Então, essa daqui eu multiplico por 14, 14 vezes 11, eu sei lá que tem que dar. Dá 14 mais 14. Eita, que saco. Desculpa. 14 mais 14. Porque 11 não é 10 mais 1, né? Então eu pego 14 e somo com 140, tá?
Por isso que esse 4 fica embaixo desse 1, tá? Quando você vai fazer a conta, tá? Por isso que esse 4 fica embaixo desse 1. Porque, na realidade, você multiplicar por 11, você está multiplicando por 10 mais 1. Então, 1 vezes 14 é 14, 10 vezes 14 é 140. Então, 14 mais 140 é 154. Então, esse número aqui dá 154. E vezes 13? Vezes 13, não, 13 vezes 20, né? 13 vezes 20. Olha, eu tenho duas dezenas aqui, vezes 13. Então, vou ter 26 dezenas. 26 dezenas é isso aqui, tá? Nós estamos num sistema decimal. Cada casa da direita. É legal você se acostumar. Você pegar 13 vezes 20, você esquece desse zero por enquanto e vê que é duas dezenas. Vezes 13 vai dar 26 dezenas. Aí depois você bota o zero aqui, tá? Mas agora você pode somar, tá? Porque eles estão no mesmo denominador. Mas não é o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum seria o quê? Seria o 2 a segunda, vezes o 3, vezes o 5 a segunda, vezes o 7, né? Esse seria o mínimo múltiplo comum, tá certo? Ou seja, essa daqui eu multiplicaria por 7 e essa daqui eu multiplicaria por 10. E realmente, se eu multiplicar por 7, aqui 300 vai ficar 2.100. 2.100 vezes 10 vai dar 210, desculpa, vezes 10 vai dar 2.100, tá? Espero que vocês estejam acompanhando, tá? Vocês estão em silêncio, eu estou esperando. Ou vocês estão dormindo, eu estou acompanhando, né? 7 vezes 11 dá 77, tá? E 13 vezes 10 vai dar 130, tá? Então, você tem a soma 77 mais 130 vai dar quanto? 207 sobre 2.100. É a mesma coisa, é a fração equivalente a 154 mais 260, dá quanto? Dá 300, 400, 5 mais 6, 1, 414 sobre 4.200. Realmente são frações equivalentes. A soma está corretíssima. Você pode pegar qualquer múltiplo, tá? A gente só pega o mínimo múltiplo comum porque é mais próximo, só isso. Agora, qual é a regrinha que o pessoal ensina para você? Você tira o mínimo múltiplo comum, tem um trabalho danado de tirar o mínimo múltiplo comum, que você poderia tirar qualquer mínimo. Você podia tirar qualquer mínimo. Nesse caso aqui, eu iria tirar até vezes 10 mesmo. Porque eu sei que esse cara vezes 10 daria 2.100 e esse cara vezes 7 também daria 2.100. Então, eu multiplicaria essa fração em cima e embaixo por 7 e essa fração em cima e embaixo por 7. Assim, o que é que os caras ensinam? O mínimo múltiplo comum é 2.100. 2.100 dividido por 300 dá 7. 7 vezes 11 dá 77. Ele não fez nada disso. Ele multiplicou em cima por 7, 77, e multiplicou embaixo por 7, deu 2.100. Aqui, 2.100 dividido por 210 dá 10. 10 vezes 13 dá 130. Ele não fez, não. Ele multiplicou em cima por 10, 130, e embaixo por 10 também. Lembre-se que quando a fração está escrita assim, 77 mais 130, 77 mais 130 sobre 2.100, primeira hora aqui, é a mesma coisa de 77 sobre 2.100 mais 130 sobre 2.100. Não tenha medo de separar, não, tá? Não é como se tivesse 2.100 agora, não. Não, 2.100 é uma comparação, tá? Você dividiu em 2.100 pedaços, pegou 77. Você dividiu em 2.100 pedaços, pegou 130. Então, no total, você pegou 130 mais 77 em 2.100 pedaços. Ou seja, 207, né? 207 em 2.100, tá? Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado, assim, interessante, eu não digo nem claro, mas interessante,
que você pode raciocinar o que é fração, o que é uma divisão de uma fração pela outra. Por que você multiplica pelo inverso? Por que você, quando você chega para você, deixa eu fechar essa janela, por que quando chega para você 3/4, por que quando chega para você 3/4 sobre 7 nonos não, 11avos, por que você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? E tem gente que faz meio pelos extremos aqui, né? Cuidado, não. Por quê? Porque esse 7 realmente está dividindo a fração, ele está no denominador. Mas esse 11 está dividindo quem está dividindo essa fração aqui. E esse é o traço da fração principal. Então, esses 3/4 está sendo dividido por 7. Tudo bem. Mas esses 3/4 está sendo multiplicado pelo 11. Tá? Agora, se você tiver 3/4 vezes 7/11 avos, aí o 3 é o 7 mais 7 mais 7 mais 7. Você pode botar muito bem 1/4 vezes 3 vezes 7 sobre 11. O que é a multiplicação? É ele mais 3 vezes alguma coisa. Ele mais ele mais ele. Então aqui vai dar 21. Então vai ficar 1/4 vezes 21 sobre 11, né? 21 sobre 11, não é isso? E agora, você quer pegar esse 1/4 aqui. Tudo bem. A gente abre aqui, fica 1/4 vezes 21 vezes 1 sobre 11. Tá? Ora, a gente já viu a comutatividade da multiplicação. Então, eu posso dizer que isso é 1 sobre 11 vezes 21 vezes 1/4, né? E o que é 21 vezes 1/4? 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Ou seja, você vai multiplicar em cima, né? E vai ficar o quê? Vai ficar 21 vezes 1/4. E ele está sendo dividido por 4. E está sendo dividido por 11. Então, a gente já viu que se você dividir por 4, 1, 2, 3, dividir por 4 e dividir por 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 11, 11, você vai ter 11 mais 11, 22 mais 11, 33 mais 11, 44. Você vai ter agora 44 pedaços. Então, vai ficar 21 sobre 44, tá? Então, por isso que a fração, você multiplica em cima e multiplica embaixo, tá? Vamos ver como é que está. Falta 5 minutos para a gente dar um intervalo. Vamos falar sobre fração decimal agora, tá? E vamos falar sobre a principal delas também, que é o percentual. É incrível como o pessoal fala, os juros você calcula como CIT sobre 100. E onde os juros é 58%. Gente, isso aqui não é grama nem é quilograma, não. Você sabe o que significa 58%? Significa 58%. 58 centésimos é 0,58, porque essa é a casa do centésimo. Aqui a gente tem 0,5,8. Essa casa é a casa do centésimo. Essa casa é a casa do décimo. Essa casa é a casa da unidade. Se você tivesse um 3 aqui, aqui seria a casa da dezena. Se você tivesse um 4 aqui, aqui seria a casa da centena. E aí vai, tá? Então, quando você fala 58 centésimos, você já está falando 0,58. Você não precisa dividir. Você pegar e dividir por 100, não. Ou então você diz que os juros é 58 e acabou. Porque isso daqui nada mais é do que um número. 0,58 é um número. Ele está dizendo que I é 0,58. É um número. Ele pode dizer que I é igual a 58%. É um número. 0,58 é um número. 58 dividido por 100 é um número. Agora, ele não pode dizer 58% e eu ainda jogo 58 aqui para dividir por 100. Então, peraí, meu amigo. Eu peguei 58%, que é isso aqui, e ainda por cima eu vou dividir por 100. Todas as fórmulas de todos os livros estão tudo errado. Não é legal? Só com o Sérgio Torres você aprende que tudo está errado.
Ainda tem mais que eu não estou ensinando física, que eu vou ensinar sobre a matéria. Eu digo, ó, e esses átomos aí tá tudo errado, porque existe muito mais matéria escura no mundo, que a gente não sabe o que é formado, e tem gravidade, e puxa galáxias, etc e tal. Aí eu digo que tá tudo errado, os alunos doidos. Mas entendeu esse negócio? Vocês decoram, 5 sobre 100, 5 sobre 100, 5 sobre 100, 5 sobre 100. Aí começa aquelas fórmulas malucas. Então, uma fração, a fração, ela é dita, não é o nome, agora deu um branco em mim. Eu estou falando de frações decimais, né? Fração decimal. O que é a fração decimal? É uma fração que tem um cara que é um múltiplo de 10, porque a gente está na base 10, tá? Então, se você tem 7 décimos, tá? Então, lembre-se que no número, você tem várias casas, tá? Cada casa da esquerda, eu vou botar uma vírgula aqui, cada casa da esquerda vale 10 vezes mais que a casa da direita, 10 vezes mais, tá? Então, a maneira de você escrever fracionalmente, esse cara é 1. Esse cara é 1. 1 é 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Esse cara é 1. Esse cara aqui já é 10, que é 10 elevado a primeira. Tá? 10 elevado a primeira. Esse cara é 10, né? 10 elevado a primeira é 10. Esse cara aqui é 10 elevado a segunda. Ou seja, se for um 2, é 2 vezes 10 elevado a segunda. Vale 10 elevado a segunda, vale 100. A casa das centenas. Essa casa daqui é a casa da milhar, né? Vale 1000. Já essa casa daqui vale, a gente depois vai ver a fração com expoente negativo, vale 1/10. 1/10 a gente escreve assim, tá? O inverso de 10. O inverso de 10 a gente escreve com expoente negativo. Posso demonstrar aqui rapidamente por quê, tá? Se você tem 10 a terceira dividido por 10 a segunda, você vai simplificar 10 10 de cima com 2 10 de baixo. Então vai ficar 10 a primeira em cima, né? Dos 3 10 que você tem em cima, você simplificou 2 10 embaixo, ficou um 10 em cima. Mas se você tiver 10 a segunda sobre 10 a terceira, dos 2 10 de cima, você só simplifica 2 10 de 3 que você tem embaixo. Então vai sobrar um 10 embaixo, né? Então, uma maneira de eu representar que o 10 está embaixo é só isso. Porque eu subtraio os expoentes aqui. Eu tenho 3 10 em cima, menos 2 10 embaixo, eu tenho um 10 em cima. Aqui, para eu dizer que eu tenho um 10 embaixo, eu escrevo assim, 1 sobre 10, que é o inverso de 10, ou eu escrevo 2 menos 3 dá menos 1. Esse menos 1 significa apenas o inverso de 10, tá? Então, aqui, ó, o inverso de 100 é 10 elevado a menos 2, que é 1 sobre 10 a segunda, que é 1 sobre 100. A casa centesimal. Aqui é a casa milesimal, tá? Aqui a 2 minutos a gente vai ter o intervalo. Aqui é a casa milesimal, tá? Vou colocar 10 elevado a terceira aqui, só para provocar um pouquinho, tá? Porque 10 elevado a menos 3 é o inverso de 10, a gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Porque a gente ainda não viu potência com expoente negativo. Não está vendo, né? Vocês sabem, mas alguns de vocês não estão acostumados. Então, essa casa é milesimal. Essa casa é a casa do centesimal. Então, quando você fala 58%, você está dizendo 58%, ou seja, 58 vezes 1 sobre 100. E como é que você escreve 58 vezes 1 sobre 100? Você coloca um 5 aqui e um 8 aqui. Aqui é 58 dividido por 100, que aqui é a casa centesimal. São 8 centésimos e 5 décimos, tá? Por que são 8 centésimos e 5 décimos? Porque 58 é 50 mais 8, concorda? Sobre 100. 58 é 50 mais 8, então é 50 sobre 100 mais 8 sobre 100, né? Ora, esse cara daqui vai ficar 5 décimos mais 8 centésimos, né? 5 décimos, aqui é a casa decimal,
mais 8 centésimos, tá? Então não se deixe enrolar no sítio sobre 100, beleza? Pessoal, vamos dar eu vou parar a gravação, vou dar um intervalo de 10 minutos para a gente ir no banheiro, tomar água. E